Nem mesmo os gêmeos têm os desenhos das línguas semelhantes. A língua é um conjunto de músculos móveis e fortes que quase nunca se cansa. Ela tem de 5.000 a 10.000 papilas gustativas. Aquelas pequenas protuberâncias brancas e cor-de-rosa não são as papilas gustativas, mas cada uma dessas estruturas tem um monte delas no seu tecido superficial. A evolução nos deu papilas gustativas para que possamos permanecer vivos. Por exemplo, sabores azedos e amargos podem ser um sinal de comida estragada ou plantas venenosas. A parte posterior da língua é mais sensível quando se trata de sabores amargos, por isso podemos cuspir algo ruim antes de engolir. Os gostos salgados e doces nos dizem se os alimentos são ricos em nutrientes. Por volta dos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das papilas gustativas. Sim, sua língua é muito legal e seus desenhos podem ser usados para autenticação biométrica, assim como as impressões digitais. Cada um de nós tem uma impressão lingual diferente e única. Então, se você não quiser revelar sua identidade secreta, mantenha sua língua escondida. Isso seria engraçado. Por que temos as impressões digitais? Os cientistas tinham muitas teorias diferentes, mas agora acreditam que é porque isso permite que a pele se estique com mais facilidade. Também evita bolhas, protege a pele de danos e pode melhorar nosso tato. Os humanos não são os únicos com impressões digitais exclusivas, os koalas também têm. Apenas cerca de 7% das pessoas são canhotas. Elas mastigam principalmente no lado esquerdo da boca, enquanto as destras fazem isso do lado direito. Nós perdemos quase 4 quilos de células de pele todos os anos, mas não se preocupe, pois as substituímos rapidamente. A cada 15 segundos, produzimos mais células do que o número de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Nosso corpo está sempre se regenerando e substituímos nossa pele centenas de vezes durante uma vida. Sim, nosso corpo se regenera, exceto nossos dentes. Eles são a única parte que não consegue se curar por conta própria. Temos dentes semelhantes aos do tubarão, que possuem uma coisa chamada dentina dentro dos deles. E são tão fortes quanto os nossos. Claro, os dos tubarões são mais visíveis e maiores, mas ainda assim, os dentes são parte do esqueleto humano, mas não são considerados ossos. Você passará aproximadamente 38 dias da sua vida escovando os dentes. E adivinhe, é possível escová-los demais. Isso pode deixá-los mais sensíveis, pois há um desgaste do esmalte natural. Seus pulmões esquerdo e direito não são do mesmo tamanho. O da direita é maior, pois o da esquerda divide espaço com seu coração. Soluços são algo que quase todos os mamíferos têm de vez em quando, e não apenas os humanos. O recorde foi batido por um homem chamado Charles Osborne. Ele não parou de soluçar por 68 anos. Acho que ninguém contou pro cara sobre todo o truque de comer açúcar. Existe apenas uma parte do seu corpo que não recebe uma distribuição regular de sangue, as córneas. Elas obtêm oxigênio diretamente do ar. Nossos olhos conseguem diferenciar entre 10 milhões de cores diferentes. Os músculos que os ajudam a focar em algo fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quisesse que os músculos das pernas fizessem a mesma quantidade de trabalho, precisaria dar uma longa caminhada, de pelo menos uns 80 quilômetros. Apenas 1% dos humanos é capaz de ver a luz infravermelha ou a radiação ultravioleta. E se você consegue ver uma delas, não significa necessariamente que enxergue a outra. Uma pesquisa diz que as pessoas de olhos azuis do mundo todo podem ter algum parentesco, ou pelo menos compartilhar um ancestral muito distante. Os cientistas observaram indivíduos de olhos azuis da Turquia, Índia, Jordânia e Escandinávia. Todos tinham as mesmas sequências de genes da cor dos olhos. Por isso, acreditam que essa característica vem de uma pessoa de olhos azuis, cujos genes sofreram mutação há cerca de 10 mil anos. Antes disso, os olhos humanos tinham apenas diferentes tons de marrom. As pessoas com olhos azuis geralmente são um pouco mais sensíveis à dor do que as outras. Piscamos cerca de 20 vezes por minuto, o que significa que fazemos isso mais de 10 milhões de vezes por ano. Aquela coisa de ser parecido com os tubarões, bem, isso vale para nossos olhos também. Se parte do seu olho for danificada, você pode substituí-lo por um de tubarão. Não conseguimos espirrar de olhos abertos. Tente. É super difícil anular os seus reflexos naturais. Os cílios também têm vida própria. Um único fio vive cerca de 150 dias antes de cair. Todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos boas notícias. Nossa música favorita ou quando está extremamente frio no corredor de alimentos congelados. É um reflexo que herdamos dos nossos ancestrais. Isso acontece quando liberamos muita adrenalina, que arrepia os pelos e nos deixa parecendo mais imponentes. Assustador, hein? O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e uma capacidade de memória igual a mais de 4 terabytes.
o que é um montão. Ele usa mais de 1/4 de todo o oxigênio que seus pulmões absorvem e é formado principalmente por água, mais de 75%. Fique hidratado. Não é verdade que os humanos usam apenas 10% do cérebro. Utilizamos muito mais do que isso, mesmo quando estamos dormindo. A maior parte dele está constantemente ativa, apenas não usamos todas as partes dele ao mesmo tempo. De todas as espécies que existem, os humanos são os únicos que ficam corados. Isso ocorre a partir de uma descarga de adrenalina. Quando vir seu rosto ficar vermelho, saiba que seu estômago também fica. Estranho isso, né? Quando você estala as articulações dos dedos, o som que ouve são pequenas bolhas de ar sendo liberadas. Existem bolsas de ar presas entre as articulações. Então, quando você as estica, elas fazem um barulho de estalo. Ah, que sensação boa! Nós usamos 43 músculos ao franzirmos a testa e apenas 17 quando sorrimos. Embora os cientistas ainda estejam discutindo sobre isso. Diga X! Uma pessoa come, em média, 33 toneladas de alimentos ao longo da vida. Isso equivale a 6 elefantes. Respiramos aproximadamente 11 mil litros de ar diariamente e não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. A maioria dos humanos precisa de cerca de 7 minutos para adormecer, e somos praticamente os únicos seres vivos que dormem sobre as costas. Randy Gardner decidiu bater o recorde do período mais longo sem dormir. Isso ocorreu em 1964, e ele ficou acordado por 11 dias, ou seja, 264 horas. Acho que o cara tinha vizinhos muito barulhentos. Entre todos os animais, os humanos são os únicos que têm queixo. Quando você está com sede, significa que a perda de água que está sentindo é igual a 1% do seu peso corporal total. Se passar de 5%, pode até desmaiar. Durante sua vida, seu corpo passa de 300 ossos para 206. Mais da metade de todos eles ficam nos pés, tornozelos, mãos e pulsos. O maior osso humano é o fêmur, e o menor é chamado de estribo, localizado dentro do tímpano. Seu nariz pode reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes e lembrar de 50 mil deles. Além disso, as mulheres sentem melhor os cheiros do que os homens. E nosso olfato é 10 mil vezes mais sensível do que nosso paladar. Nossos pulmões têm uma área de superfície que é quase igual à de uma quadra de tênis inteira. Então, que tal aquela sensação que você tem quando está descendo na montanha-russa e seu estômago parece que vai parar na garganta? Bem, o cinto de segurança mantém seu corpo no lugar, mas o seu estômago, os intestinos e os órgãos internos menores flutuam um pouco. Isso não é prejudicial para você, mas seus nervos não conseguem entender o que está acontecendo. Eles realmente acham que seu estômago saltou até a garganta. Ficamos todos mais altos pela manhã, pois, ao longo do dia, a cartilagem localizada entre nossos ossos é comprimida. Isso nos deixa o equivalente ao tamanho de uma unha, mais curtos no final de cada dia. Nariz e orelhas são partes do nosso corpo que nunca param de crescer. Isso acontece principalmente graças à gravidade. As veias e artérias dentro do seu corpo são longas o suficiente para dar 2 voltas ao redor do mundo. O sangue representa cerca de 8% do peso corporal. Quando você ouve música, seu batimento cardíaco sincroniza com a vibração geral da música. Então, escolha com sabedoria. Sua pele é o maior órgão que você tem. Ela representa cerca de 15% do seu peso total. Veja só. Você pode queimar mais calorias durante o sono do que vendo TV. Que tal dormir enquanto a TV ainda está ligada?